Todas as minhas irmãs, uma boa noite para todas as irmãs que estão conosco nessa live. Para quem ainda não me conhece, eu sou a irmã Gisele, do canal Resgatando Almas para Jesus, né? Aqueles que estão chegando agora, né? Que são novo, que estão chegando agora no canal, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje, meus irmãos, né? A gente vai estar falando um assunto muito importante que envolve muitas irmãs que têm dúvidas, muitas dúvidas, né? Uma fica se perguntando para outra, tem muitas que me mandam mensagem e a gente vai estar aguardando, né, para que cheguem mais irmãs, para que possam ouvir, né, o que o Senhor tem me passado, o que Ele tem me incomodado já faz algum tempo, e então eu vou estar passando aqui. Né, a paz do Senhor, irmão Anderson, a irmã Dulce, com certeza está com ele lá, o obreiro da Reage, a irmã Edivane, a paz do Senhor, uma boa noite, a irmã Cristina, a irmã Patrícia Martins, irmão Josué, a irmã Luana, Jonathan, a irmã Sandra, Rafael, Misael, Leidiane, sejam todos bem-vindos, glória a Deus. É um prazer estar com todos aqui, com todos vocês nessa live. Irmão André. Já tá passando rapidinho já. Irmã Flávia, irmão Alisson. A paz do Senhor Jesus. Irmão Tiago, irmã Ritiele. Os obreiros também da Reage. Glória a Deus, aleluia. Irmão Daniel. Irmã Marielle. Irmã Neuza, irmão Guilherme, uma boa noite para todos os irmãos que estão chegando. Glória a Deus, como é bom, meus irmãos, poder estar com vocês nessa live. Se o toque de fundo estiver muito alto, meus irmãos, os irmãos podem estar falando aí para mim poder abaixar aqui. Se tiver bom, né, podem dizer que tá bom aí. E essa live, ela vai ser uma live assim muito tremenda. Vai ser uma live muito produtiva. Então, porque essa live, meus irmãos e minhas irmãs, principalmente essa live é para as irmãs, né? Por isso que eu estou entrando sozinha hoje aqui. O Flávio não está comigo, né? Ele está lá na sala, ele está acompanhando também lá os comentários. Então, eu decidi entrar sozinha para que eu possa também estar falando com as minhas irmãs, podendo ajudar as minhas irmãs espiritualmente para o crescimento da obra do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que o Senhor vai me dar sabedoria, creio que Ele vai me guiar para mim poder trazer aquilo que o Senhor ordena, porque eu não quero falar nada de mim, né? Eu quero falar que venha do trono do Senhor Jesus Cristo, coisas que o Senhor vai enviar do trono dele para nós nessa noite, para que nós possamos estar aprendendo, e vai ser uma bênção, uma bênção. Então essa live é para minhas queridas irmãs. Minhas irmãs, né, eu quero começar aqui falando que há quase 6 anos atrás, quando a gente começou a fazer a obra do Senhor, primeiro começou o meu esposo, né, e depois eu comecei a fazer a obra junto com ele. Já dei vários testemunhos aqui no canal, né, a gente já falou várias vezes. Então, quando ele começou, aí depois já começou eu e ele junto, aí depois veio mais um casal e a obra foi crescendo. E aí chegou um certo tempo, meus irmãos, que várias pessoas, né, começaram a se interessar a fazer a obra, porque eles achavam legal poder levar um lanche para um morador de rua, levar a palavra. Eles, né, começaram a ficar animados e começaram também a fazer a obra conosco. Então ali começou ir 4, 5, 6 carros, né? Ia cheio os carros. Um levava chá, outro levava Nescau, outro levava pão, café, leite. E deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Então, foi assim que tudo começou, né, meus irmãos?
Porque muitas das pessoas, muitos irmãos, às vezes olham para a nossa vida e pensam, né, que tudo foi fácil. Para chegar até aqui, meus irmãos, foi muita luta, foi muita prova, muito levante do inimigo. E até hoje, né, ele se levanta. Por quê? Porque nós estamos agradando a Deus, nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Então o inimigo, ele se atravessa no nosso caminho para nos parar. Mas quem está firmado na rocha jamais desiste, meus irmãos. Porque nós temos que trilhar esse caminho para nós chegar até o céu. Sabemos que vai vir muito impedimento, né? Vai vir espinho pela frente, mas nós temos que ser corajosos, lutar, perseverar até o fim, para que nós possamos morar nas mansões celestiais. Meus irmãos, e aí a gente começou, né, a fazer a obra, começou muitos irmãos fazendo a obra conosco, e teve um certo dia que um demônio, ele se manifestou, um demônio muito furioso, ele se manifestou ali, e ele pegou e apontou o dedo assim, ele falou assim: olha para todos esses carros aí que estão seguindo vocês, todos esses carros, né, esses irmãos que estão vindo fazer a obra com vocês, eu vou derrubar um por um eu vou derrubar. E ele falou, quando passou mais ou menos uns 2 dias, não sei se foi um dia ou foi 2 dias, ali um dos irmãos já ligaram, mandaram um áudio dizendo que não iam mais poder fazer a obra porque o carro tinha quebrado. Outros falaram que não iam poder por causa do trabalho. Outros ligavam falando que não ia poder porque não podia deixar a mulher sozinha na casa e tal, e foi, não podia ir também. E o que a gente percebeu é que Satanás já havia derrubado essas almas, ele já tinha travado, né, para que elas não fossem mais fazer a obra do Senhor. E ali também a gente estava passando por muita prova, muita luta. Mas a gente perseverou, né, até o fim, fomos firmes no meio da luta, no meio da guerra. Eu lembro que na época a gente mal tinha condições para estar colocando gasolina no carro. Quando a gente chegava, a gente tinha um Sieninha bem velho, ano 98. Quando a gente chegava da obra, o carro acabava a gasolina. Quando nós entrava dentro da garagem, ali o carro acabava a gasolina. Aí o Flávio ia trabalhar de motoboy o dia todo, eu de diarista, para nós, né, de novo pôr gasolina. Aí a gente sempre o Flávio pegava a moto e pegava um galão de 5 litros, ia até o posto, enchia e colocava a gasolina de novo no carro para nós poder de novo ir para a obra, né, fazer a obra, ganhar almas para Jesus. Então ali, meus irmãos, foi uma coisa muito gostosa ali no começo, né? A gente, meu Deus, tudo era novo. Expulsar demônio, pregar o evangelho, falar do amor de Cristo, poder alimentar a alma que está faminta. Então tava tudo muito bom. Só que aí começou a vir as provas, o levante do inimigo. E a gente pensa no começo, meus irmãos, que é tudo oba-oba, né? Tudo mil maravilhas. Mas não, meus irmãos, nós sabemos que, né, aqueles que estão na mão de Satanás, ele não tem lutar, né, por aquela alma, porque aquela alma já está na mão de Satanás. Mas nós que estamos fazendo a vontade do Senhor, então o inimigo, ele tenta nos parar, ele tenta colocar o desânimo, ele tenta colocar a depressão, ele tenta nos parar, ele tenta nos frustrar, ele joga um irmão contra o outro irmão. Então a gente sabe, né, que é bem triste. Tem, né, uma irmã perguntando: cadê esses irmãos? Esses irmãos, eles não prosseguiram com a obra, eles voltaram para o mundo, eles não quiseram mais ouvir a palavra do Senhor, né? A gente foi até a casa deles, oramos por eles. Teve até uma irmã essa que tinha parado, tinha uma outra pessoa que morava do lado da casa dela e que tinha pedido oração. Então a gente pegou o carro, foi até lá. Quando a gente fez o culto dentro da casa de uma irmã, essa outra que tinha parado de fazer a obra, ela tinha caído no pecado, quando a gente estava orando na outra casa ainda, aí o esposo dela foi correndo lá na outra casa e falou bem assim: meus irmãos, por favor, tem como vocês ir lá em casa? No momento em que vocês estavam fazendo o culto aqui, o demônio pegou ela se manifestou e ela tá bem louca lá dentro da casa, vão lá, né? E ora por ela, expulsa esse demônio da vida dela, que o inimigo se levantou contra a nossa vida e a gente caiu no pecado, então vai lá orar por nós. Ali a gente foi, ali o Senhor fez uma tremenda de uma obra, o Senhor, né, ali teve aquela manifestação, foi expulsado aquele demônio. Só que aí cabe à pessoa a ela seguir uma vida com Cristo, porque quando a pessoa ela manifesta com o demônio, ela vai até a igreja, ou ela, né, a gente ora, ali manifesta
o demônio. Quando há demônio, manifesta o demônio ali, mas não significa que porque manifestou com o demônio, foi liberta. Não, ali é só uma manifestação. A libertação, aí vem depois, né? Se a pessoa ela vai dar ouvido, né? A gente vai ali ter um acompanhamento, prega a palavra do Senhor, né? A pessoa vai fazer pergunta, o que é pecado, o que não é, você vai estar respondendo para a pessoa, né? Conforme a palavra do Senhor, vai responder, né? Tudo que está aqui na palavra do Senhor. É um processo de libertação. Então, não é questão que você orou, né? Veio a legião ali, tal, e você pegou o chefão, o maior da cabeça e expulsou, que a pessoa tá liberta. Ali cabe a pessoa, né? Querer Jesus Cristo, ter uma vida com Deus, ter as renúncias, porque muitos hoje em dia eles não querem renunciar ao pecado, meus irmãos. Eles querem fazer a obra. Eles querem levar lanche para o morador de rua, eles querem fazer a obra, eles querem colocar a mão na cabeça das pessoas para orar, mas eles não querem passar pelo processo da renúncia. Por quê? Porque o processo da renúncia, meus irmãos, não é fácil. E é isso que eu vou estar contando um pouquinho para os irmãos, como que foi o meu processo da minha renúncia, até que eu vou chegar onde eu quero, né? De estar falando de qual forma que o Senhor tem me usado. E também já quero dizer que as mulheres, elas podem sim ser usada pelas mãos do Senhor, assim como os irmãos também podem ser usados nas mãos do Senhor. O pastor pode ser usado? Sim, pode ser usado. A missionária também pode ser usada na área da libertação, na área da pregação. O que ela não pode, né? Ela tá dando um ensinamento dentro da igreja, né? Eu vim aqui tá dando um ensinamento para os irmãos, isso daí eu não posso estar fazendo. Então eu sei aonde é o meu devido lugar. Eu sei aonde o Senhor me chamou. Então, meus irmãos, quando eu ainda estava na igreja Porta Larga, que veio até o meu conhecimento, eu vou contar meio rápido assim, porque eu já contei algumas vezes aqui no canal, até chegar onde eu quero, tá bom, meus irmãos? Espero que os irmãos estejam gostando dessa live, né? E porque é um prazer para mim estar aqui com vocês. Estão ligando aqui. Acho que o Flávio esqueceu de colocar no silencioso. Só um pouquinho, meus irmãos. Deixa eu já colocar aqui. Aí. Agora vai ficar melhor. Então, meus irmãos, quando eu ainda estava na igreja Porta Larga, aí veio até o meu conhecimento, né, sobre a verdadeira doutrina do Senhor. Então, quando veio até o meu conhecimento, eu fiquei 7 anos na igreja de Porta Larga. Eu cantava em cima do púlpito, louvava com maquiagem, eu cortava meu cabelo, tirava minha sobrancelha, usava, né, a saia não tão longa, era meio que curta, porque era até o joelho. Eu usava blusinhas assim, de manga assim, meio curta, né, não era longa. Então, eu não sabia que era pecado. Por isso que eu permaneci 7 anos nessas igrejas, porque até então eu não conhecia a verdade, eles não pregavam a palavra do Senhor, que é o verdadeiro evangelho. Então, meus irmãos, quando veio a verdade sobre a minha vida, quando veio aquele despertamento sobre a minha vida, mais do que depressa, meus irmãos, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô nesse engano. Eu tinha no meu guarda-roupa muitas caixas de sapato, de salto alto. Eu tinha sapato marrom, preto, bege, tudo saltão alto assim. Eu mal conseguia, meus irmãos, andar com meu salto alto, mas eu não tirava, né, do meu pé. Eu ia para a igreja, né, eu tinha que colocar o salto alto. Eu fazia luzes no meu cabelo, gostava de ser loira, gostava de estar sempre bem na vaidade, gostava, né? Eu me sentia bem, porque, nossa, quando eu me arrumava, olhava no espelho, eu me sentia o máximo, né? Mas eu ia para a igreja, ouvia louvores, até chorava, via pessoas sapateando e fazendo aquele barulhão, eu achava que era o Espírito Santo, e para mim eu pensava até, meu Deus, como Deus usa essa pessoa, né, que ela sapateava de um lado, do outro, falava em línguas. Então até então eu achava que era Deus ali, meus irmãos, mas infelizmente não era Deus, né, mas felizmente que o Senhor tirou a venda dos meus olhos e hoje eu consegui enxergar, né, a verdade. Então assim, meus irmãos, eu não estou aqui para julgar nenhuma placa de igreja, né, muito menos para estar falando de placa da igreja. Esse é o meu testemunho que eu estou falando aqui. Então, né, quando a verdade ela veio até mim, eu falei, meu Deus, eu preciso, né, me despertar, porque eu vivia muito angustiada. Então ali começou o processo da minha libertação, meus irmãos. Eu me olhei no espelho, ali eu falei com Deus, eu olhei no espelho, eu falei, Senhor,
Até que eu estava no engano, Senhor, mas hoje eu quero a minha libertação por completa. Eu não quero mais ser essa pessoa mundana o qual eu estou vivendo, Senhor. Eu quero morar com o Senhor, eu quero ganhar a salvação, meu Pai. Quero que os meus irmãos venham ganhar a salvação também. E ali eu joguei toda a minha maquiagem fora. Eu trabalhava, meus irmãos, eu era prisioneira de Satanás. Eu trabalhava de diarista para mim ficar comprando maquiagem da Boticário, maquiagem da Natura. Um lápis de passar no olho era R$ 40 na época. Então, né, daquele melhor que tem da Una. E ali eu passava no meu olho, e rímel, e blush, e tantas coisas. Então, meus irmãos, ali eu, né, joguei tudo fora, aquelas caixas de sapato, eu dei fim em tudo. Aí o que acontece, meus irmãos? O Evangelho de Cristo funciona assim. Quando você conhece o Evangelho do Senhor, quanto mais você conhece Ele, mais vai se estreitando, mais você vai ter que se libertando. Para quê? Para que você possa estar cada dia mais perto de Jesus Cristo. Quanto mais você abandona o pecado, quanto mais você abandona as imundícias dessa terra, mais perto de Cristo você vai ficando. E quando você já começa a sentir uma eletricidade no seu corpo, quando você vai orar, quando você vai mesmo pregar, você sente a glória do Senhor sendo derramado. Por quê? Porque você não almeja mais as coisas da terra, mas você está almejando as coisas do alto, as coisas do céu, porque enquanto nós estivermos ainda se preocupando com as coisas dessa terra, o Senhor, Ele não vai habitar na nossa vida, impede do Senhor habitar na nossa vida, impede de nós chegar, de ver o sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. E ali, meus irmãos, eu comecei a abandonar tudo, mas Satanás, ele não deixava eu em paz. Porque quando eu comecei a abandonar o pecado, quando eu comecei a abandonar a progressiva, escova e tantas coisas que eu fazia na vaidade, Satanás, ele sempre vinha na madrugada. Eu dobrava o meu joelho para me orar junto com o Flávio e eu ia deitar. E ali eu estava em processo de libertação ainda. Certo dia, meus irmãos, para quem não sabe, o demônio, ele age no vento, ele vem através do vento. E ali, um dia eu estava deitada na minha cama, e veio um vento muito forte, a janela do meu quarto estava aberta, e veio um vento assim, a janela voou assim no meu rosto, e quando veio aquele vento, Satanás já veio junto naquele vento ali, e ele veio e me pegou pela garganta, e ele pegou a minha alma, meus irmãos, e ele pegou pela minha garganta e me prendeu na parede, lá em cima ele me prendeu perto do forro. Fiquei com a minha cabeça colada no forro ali. E ali ele começou a apertar a minha garganta, me apertava. E eu lembrei, né, que eu tinha escutado um testemunho de uma irmã e que ela falava, né, sangue de Jesus tem poder, que quando a gente falava, o demônio, ele tirava as mãos, as garras da gente, né. E ali eu peguei e falei, né, ele apertando a minha garganta, eu sufocada, e eu, né, pegava e tentava chamar o Flávio, tentava chamar Jesus, Deus, e eu me batia, mas era a minha alma que estava ali, porque o meu corpo estava paralisado na cama. E ali, meus irmãos, eu peguei e falei, sangue de Jesus tem poder, e eu gritava, falei, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, eu falava, até que Satanás desgrudou as garras da minha garganta, e aí a minha alma, ela veio e caiu com tudo em cima do meu corpo, e quando caiu no meu corpo, voltou a alma pro meu corpo, eu consegui me mexer, e ali eu acordei o Flávio, eu comecei a chorar, só que no momento que a minha alma voltou pro meu corpo, ainda eu sentia aquilo que estava me apertando, assim, como se as garras dele ficou dolorido no meu pescoço, ficou ali, doía minha garganta, meu pescoço ali. E ali eu peguei e falei pro Flávio, Flávio, aconteceu isso daí comigo, e eu não tô aguentando mais isso. Daí ele falou pra mim, agora que você vai ter que orar mais, Gisele, ora, jejua. E eu já tava orando, eu já tava jejuando, mas ainda tava jejuando pouco. Ainda estava se libertando das coisas, porque tinha vindo à tona que era pecado pra mim. Era muito novo, era tudo muito novo. Então algumas coisas eu tinha abandonado e algumas coisas eu não sabia. E tava ouvindo as pregações, os testemunhos, e tava começando a me libertar. E aí, meus irmãos, depois eu já vi, né, também outro processo também, eu era presa também na masturbação, né, era uma coisa também que, eu sei que é chato a gente tá falando aqui, mas talvez tem irmãs que estão aí desse lado da telinha,
que muitas das vezes estão presas e às vezes acham que não é pecado. Porque quando a gente está no mundo, a gente ouve muito isso das nossas amigas. Mas o que que tem? Nada a ver, né? É o nosso corpo. Imagina como é o nosso corpo. Nós podemos, né, fazer isso. É o nosso corpo, não é uma mão de uma outra pessoa. Então, meus irmãos, isso daí também foi uma luta travada para mim, porque até então eu tinha me libertado, né, de algumas coisas da vaidade. E aí depois, né, eu vim saber também que isso também era pecado. E aí eu comecei o meu processo de libertação, eu comecei a jejuar. Eu fazia campanha sozinha de jejum, nem contava pro Flávio. O Flávio trabalhava o dia inteiro de motoboy, eu trabalhava de diarista, né? E ali eu pegava e abria o meu jejum. Falei, Senhor, eis-me aqui na tua presença, Pai. Eu abro esse jejum, Pai, para que o Senhor venha me libertar desse vício que eu estou, meu Pai. Que eu sei que isso daqui não é coisa que agrada o Senhor. E ali eu orava, abria aquele jejum na presença do Senhor. E ali eu ia até a noite, meus irmãos, fazia aquele jejum ali até umas 6, 7, às vezes 8 horas da noite. Quando era no outro dia de novo, né? Abria na segunda, terça, quarta e sempre entregava à noite para que o Senhor viesse me libertar do vício da masturbação. Teve uma vez, meus irmãos, que quando eu estava nesse processo de libertação, uma vez eu tive um sonho que tinha vindo um rapaz muito bonito desses filmes pornográficos. Ele era loiro, do olho verde, e ele se apresentava até a mim ali no meu sonho, né? Então ali, meus irmãos, por incrível que pareça, né, eu acabei tendo relação com esse rapaz do sonho e, né, consegui ter orgasmo nisso, meus irmãos. Olha que coisa mais diabólica. Até agora, esses dias também, a gente estava no circo de oração e uma irmã, ela levantou testemunhar que acontecia isso daí com ela também. E são coisas que as irmãs, elas não falam porque ficam com vergonha. Confesso que para mim tá falando isso daqui também, para mim é vergonhoso isso daí, mas eu preciso estar falando porque pode ser que tenha algumas irmãs que estão presas nisso. E eu digo para você que é presa nisso daí, você que ainda está passando por um processo de libertação sobre isso, não desista, né? Não, primeira coisa que você faz, você sai do Facebook, sai, né, da internet, porque isso daí é uma coisa que vai te prender, porque na internet tem tudo sobre essas coisas aí, né? A internet você pode estar usando mais para coisas boas, mas se você ainda não tem um controle sobre isso para usar para as coisas boas, para as coisas de Deus, então abandona isso daí, tá? Até você estar totalmente liberta. Então foi um processo muito difícil que eu passei, né? E ali eu tive que jejuar muito, meus irmãos. Esse trabalho de libertação sobre a questão de masturbação é muito trabalhoso, meus irmãos. Mas se nós cremos em Jesus Cristo, colocar nossa fé em ação, nós tivermos uma vida de jejum, de oração, o Senhor, Ele nos liberta como Ele me libertou. Ali todos os sonhos que eu tinha nas madrugadas, mesmo eu jejuando e orando. Então foi uma luta. Quase todo dia o demônio vinha pegar na minha garganta. Ele, meu Deus, sabe, ele aparecia, eu cheguei a enxergar ele. Então assim, meus irmãos, ele vinha direto. Mas eu persisti, eu falei, Senhor, eu quero a minha libertação, Senhor. Eu quero que o Senhor faça uma obra na minha vida. Eu quero que o Senhor faça uma obra na vida do meu filho, dos meus filhos, do meu esposo. E aí foi, meus irmãos, ali eu lutando, mais ou menos ali uns 6 meses foi. Eu jejuando direto a favor disso. Até que o Senhor me libertou. Ele me deu a vitória no nome de Jesus Cristo. E eu fui liberta dessas coisas. Aí depois, né, eu comecei... Porque assim, quanto mais você conhece o Evangelho de Cristo, mais as coisas elas vão se estreitando. Até que então, né, já não cortava mais o meu cabelo, né, agora tá enorme. Então já não cortava mais o meu cabelo. Isso já faz 6 anos que eu não toco no meu cabelo. Nunca mais usei maquiagem. Nesses 6 anos, nunca mais usei maquiagem, né? Às vezes eu escuto, né? Talvez eu vou até falar essas coisas para tirar algumas dúvidas das irmãs. Tirar um pouquinho só desse espelhinho que fica aqui. Não, meus irmãos. Infelizmente, isso daqui também Deus condena. Se eu posso tirar aqui, posso tirar aqui. Então, é uma coisa, meus irmãos, é para poucos. O céu
Ele não é para muitos. O céu é para poucos, é a minoria que vai morar no céu, meus irmãos. Pode parecer loucura, pode parecer que você tá louca, que você tá doida, mas não tem problema, porque nós sabemos que a porta é estreita, como ontem foi citado, né? Será que você consegue passar pelo buraco da chaveadura? Então, aí você vê como a porta ela é estreita. Não é uma portona que se abre, como a gente vê muitas portas largas por aí, e que a gente pensa que tudo pode, né? Muitos irmãos perguntam, pode dormir de calçãozinho? Pode dormir de calcinha sutiã? Na verdade, você pode. Se você quiser, você pode. Só não vai poder passar por essa porta estreita. Pelo buraco da chaveadura, você não vai poder passar. Então, assim, minhas irmãs, né? Tenham muita cautela com o evangelho de Cristo não é brincadeira. Você foi chamado, você foi escolhido, amém, glória a Deus, fico feliz que Deus tenha um lindo chamado na vida de cada irmã que aqui se encontra, na vida de cada irmão que aqui se encontra também. Fico muito feliz pelo chamado que Deus colocou na sua vida, mas honre o seu chamado aqui na face da terra, honra ele, porque é um bem muito precioso que o Senhor colocou nas suas mãos, é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado para você não perder o Espírito Santo de Deus. Não deixe que o Espírito Santo ele venha sair da sua vida. Não deixe que isso venha acontecer. Então, meus irmãos, né, eu passei pelo processo da libertação. Eu confesso que não foi fácil, né? A gente fala, o Evangelho de Cristo ele é muito fácil. Ele, meus irmãos, ele só não se torna um fardo pesado para nós quando nós fazemos tudo com amor. Nós temos que fazer tudo que nós for fazer para o Senhor com amor. Ele não se torna um fardo pesado. Porque hoje, a sã doutrina para mim, tudo que era difícil para mim, andar com vestido assim, né? Tudo bem fechadinho, tudo que era difícil, hoje se tornou fácil. Porque hoje eu gosto, né, de andar da maneira que eu tô andando aqui, na doutrina. Eu gosto de estar meu cabelo comprido assim, eu gosto do meu rosto, de tudo que o Senhor fez, porque tudo que o Senhor faz, ele é perfeito. Tudo que o Senhor faz, não tenha nada que o Senhor não fez que não haja perfeição. Tudo é perfeito, meus irmãos. Então, meus irmãos, são coisas que com o passar do tempo, o Senhor vai nos mostrando. Então, assim mesmo, hoje eu sei que tem bastante irmãos que estão fazendo pergunta, mas eu não vou responder para mim não sair fora do foco do que o Senhor, né, pediu para mim estar trazendo aqui nessa noite. Então, hoje eu não vou estar respondendo, vou estar marcando uma live para mim estar respondendo algumas perguntas daquilo também que eu sei que é pecado, que vai levar à condenação, e também quero estar respondendo conforme a palavra do Senhor. Não quero responder de mim, mas quero estar respondendo conforme a palavra do Senhor. Porque tem muitas coisas que não estão aqui, meus irmãos, e que o Senhor mostra em revelação para nós. Muitas coisas que o Senhor tem mostrado, né, em oculto para nós. O Senhor tem mostrado, revelado em sonho. Então, são coisas que às vezes a gente vai falar até para o nosso próprio irmão. Ele vai falar que é loucura, né? Mas o que importa é o seu chamado, o qual chamado que o Senhor chamou para fazer a obra do Senhor. Agora, meus irmãos, eu quero estar falando um pouquinho de como nós, mulheres, podemos ser usadas, sim, na face da terra. Meus irmãos, com o passar do tempo, eu fazendo a obra com o Flávio, eu, né, tenho seguido ele em todas as batalhas, em todas as lutas, em todas as caminhadas, levando alimento, ajudando ele na área da libertação, indo junto, dando aquele suporte para segurar irmãs que caem para trás, ajudando a filmar. Isso não deixa de ser uma obra. Eu estou fazendo a obra da mesma maneira. Mas com o passar do tempo, eu comecei a me perguntar para mim mesma: Senhor, qual é o dom que eu tenho? Para que o Senhor me chamou? Quais são os dons que estão na minha vida, Senhor? Porque até então o Senhor tem usado só a vida do meu esposo. E eu quero ser usada também, Senhor, nas tuas mãos. E aí, meus irmãos, eu tinha um dia à noite, eu tinha chegado da obra, e eu dobrei o meu joelho e eu falei com o Senhor, comecei a chorar, e eu falei assim pro Senhor: Senhor, eis-me aqui na tua presença, Pai. Senhor, o Senhor tem usado tanto meu esposo na área da libertação, tem usado outros homens de Deus, tem usado tantos irmãos.
Por que nós mulheres também não podemos ser usadas? Qual é o dom que está na minha vida, Senhor? De que forma o Senhor quer me usar na face da terra? Só para mim ficar segurando as pessoas que estão prestes a cair? O Senhor quer me usar para mim ficar só como obreira? Qual é o chamado que o Senhor tem na minha vida, Senhor? Quais são os dons que estão na minha vida? Eu não quero ficar só dessa maneira que eu tô, eu quero algo mais para minha vida, Senhor. E ali, meus irmãos, né, orei, chorei, me joguei aos pés do Senhor Jesus Cristo e eu fui dormir. E aí, quando amanheceu o dia, dobrei meu joelho, orei, abri um jejum na presença do Senhor. Porque o crente, meus irmãos, ele tem que estar sempre em jejum e oração, leitura da palavra, renúncia de pecado. Não é só apenas falar, jejuar com a vida toda torta, o Senhor nem recebe. Então, você tem que estar com a vida limpinha na presença do Senhor para você poder também fazer a obra do Senhor, não é de qualquer maneira. Muitos falam, eu posso evangelizar, posso entregar panfleto. Você está com a vida certa? Você está obedecendo a palavra do Senhor? Porque se você estiver obedecendo a palavra do Senhor, muito que bem, vai fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Porque ai de você se você estiver desconcertado fazendo a obra do Senhor. Ai de você. Satanás não está brincando, meus irmãos. Satanás não brinca. O homem brinca, mas Satanás não brinca. E ali, meus irmãos, quando eu levantei de manhã, que eu abri aquele jejum, então eu tinha passado o final de semana inteiro fazendo a obra com o Flávio, né? Obra daqui, dali, a gente não tinha igreja ainda. E aí foi que eu limpando a casa, né? O Flávio tinha ido trabalhar. E eu peguei e fui lavar a louça, como sempre, né? Como toda mulher tem seus afazeres. E ali eu lavando louça e enxuga e guarda e tal. E lava daqui. Eu lembro que nesse momento, quando eu tava lavando uma caneca de leite. Quando gruda todo o leite, assim, eu comecei a rapar com a colher ali, aquele leite para mim poder lavar. E eu escutei uma voz que falou bem assim para mim, assim: larga do que você está fazendo, pega uma cesta básica e coloca dentro do porta-mala do carro. Aí eu peguei, parei assim, com aquela caneca que eu estava lavando ali. Falei, meu Deus, será que é coisa da minha cabeça? Será que eu tô ficando doida? E aí continuei lavando a louça. Falei, não, acho que é coisa da minha cabeça, acho que, né, não deve ser coisa minha mesmo, né, não sei. De repente, de novo, eu ouvi aquela voz que falou comigo: larga dessa caneca aí, dessa louça, vai lá, pega a cesta e coloca dentro do porta-mala do carro que eu tenho uma obra hoje contigo. Aí eu peguei, larguei aquela louça, vim correndo aqui no meu quarto, coloquei um vestido e peguei uma cesta básica. Na época, aí cesta básica eram guardadas aqui dentro do meu quarto. A gente nem tinha guarda-roupa, era guardada aqui. Peguei uma cesta básica, arrastando a cesta no meio da casa, porque eu não conseguia levantar ela, que era pesada. Eu abri o porta-mala e ali eu joguei aquela cesta básica lá dentro do carro, lá. E aí peguei e falei, ai meu Deus do céu. Fiquei assim meio preocupada, né? Porque nunca tinha acontecido isso comigo. E aí eu tirei aquele carro da garagem. E aí eu falei, e agora? Né? E agora? O que vai acontecer? Aí fui dirigindo. Quando eu desci a rua, virei às esquerdas. Aí eu peguei, em pensamento eu falei com o Senhor: Senhor, mas o Senhor disse que tem uma obra comigo hoje. Mas que obra é essa? E Ele foi me guiando. Ele foi me guiando. E veio muito, muito forte no meu coração a vida de uma irmã. Aí eu parei o carro na frente da casa dessa irmã. Fiquei parada dentro do carro, não tinha coragem de descer dentro do carro. Aí eu falei, ai Senhor, tô fazendo a coisa certa? É aqui mesmo? E o meu coração acelerava, porque era ali que era para mim estar. E então eu desci do carro, parei até o portão, fiquei ali no portão da casa dessa irmã e falei, não, eu vou ficar escutando aqui, né? E não bati palma assim no portão. Eu fiquei ali, né, parada. E quando eu parei, eu ouvi a voz dessa irmã lá dentro da casa, que ela estava conversando com o pastor dela. E ela falava bem assim:
para esse pastor. Pastor, por favor, né, nos ajuda. A gente tá sem nada de alimento, nós não tem nada dentro do armário. Tá vazio. E o meu esposo, agora que ele começou a trabalhar, e ele tá sem nenhum tostão no bolso, mas eu prometo que depois a gente vai te pagar. Ali eu entendi qual era o mistério do Senhor ali, por isso que eu falo, meus irmãos, às vezes a gente fica calado, né, só pensando e não fala com o Senhor. Porque eu falei com o Senhor antes de dormir, mas tem que ser com sinceridade, tem que ser com amor verdadeiro, tem que estar mesmo em espírito na presença do Senhor, aí Ele vai te ouvir. Pode ter certeza que Ele vai te ouvir. E ali eu peguei, esperei ela conversar no telefone. Quando ela falou tchau pro pastor, que era dentro da casa dela, eu peguei e bati palma assim no portão. E aí ela veio com a cabeça baixa ali. Aí eu peguei e falei pra ela assim: a paz do Senhor, irmã. E essa irmã nunca fez obra com nós, né? Eu conheci ela assim por uma casa da vida. Eu conheci ela, não tinha amizade de frequentar a casa de ninguém, nem nada, mas ali o Senhor me levou ali, direcionado por Deus. Aí eu falei pra ela assim: irmã, por um acaso a irmã tá precisando de alimento? Eu fiquei meio chateada, confesso que pra falar assim, né, é complicado você chegar na casa da pessoa, bater palma, mesmo que você sabe que tá precisando, né, mas a pessoa não te pediu. E aí eu bati palma e falei: irmã, por um acaso você tá precisando de alimento, de cesta básica? Ela pegou e falou, fez bem assim, toda feliz assim: eu tô precisando muito de alimento. E daí eu peguei e abri o porta-mala e falei: então eu trouxe uma cesta pra você. E daí ela tava muito feliz, né, falando, eu também fiquei feliz. Abri o porta-mala ali e ela pegou aquela cesta e jogou nas costas. Eu falei: não, irmã, deixa que eu te ajudo porque é muito pesada. Ela falou: não liga não, eu já tô acostumada. E foi entrando com a cesta ali, eu fechei o porta-mala, enquanto ela tava indo, fechei o portão. E aí eu peguei e falei pra ela assim: irmã, eu não sei porque o Senhor me direcionou a trazer. E ela tava bem vermelha assim, que parecia que ela tava chorando. A casa tava toda bagunçada, suja, porque ali tava habitando um espírito imundo na vida daquela irmã. Mas até então eu não sabia. Nunca tinha acontecido comigo sozinha, né? Sozinha. E aí eu peguei e falei assim pra ela. Falei: irmã, eu vim aqui na sua casa, mas eu não vim na sua casa apenas para trazer um alimento para a irmã. Eu vim, é claro, visitar a irmã também. Quero saber como que a irmã está. Mas eu posso ler uma passagem da Bíblia para a irmã? E ali eu abri, né, uma palavra ali que falava na palavra que, né, ai daqueles que ficarem, perderam o arrebatamento. Não era com essas palavras, mas o significado era isso. E eu abri aquela Bíblia pro alto assim, não escolhi. Eu abri, falei: vamos ver qual é a palavra que o Senhor tem, porque eu nunca tinha feito obra sozinha, né? Então eu falei: vamos ver qual é a palavra que o Senhor tem. E ali eu abri e tava falando que ai daqueles, né, que já provaram e não quiseram obedecer e tal. Foi. Isso já tá fazendo uns 5 anos, isso daí já, meus irmãos. 4, 5 anos, por aí. E aí eu li aquela palavra. Aí eu peguei e falei pra ela assim... O celular não para de tocar. Aí, no momento que eu falei pra ela assim: eu posso fazer uma oração pela sua vida? Mas assim, meus irmãos, eu não ia orar com imposição de mão. Eu só ia fazer, né? Ela tava na minha frente, eu só ia fazer assim, pedir para Deus abençoar ela, pedir para Deus repreender, né? Todo demônio, toda seta maligna. Né? E pronto, eu ia vir embora para minha casa, pedir para Deus abençoar ela e eu ia vir embora. Meus irmãos e minhas irmãs, essa irmã falou para mim bem assim: irmã, eu posso ir no banheiro bem rapidinho, eu já venho. E eu tinha acabado de ler a palavra. Ali ela entrou dentro do banheiro e ela não saía, e o tempo passando e ela não saía. E aí tinha uma porta que era atrás de mim, tinha uma porta à minha direita que era a porta do quarto, e assim na minha frente daí tinha a porta da cozinha, de vidro.
Meus irmãos, aí eu peguei, ela não entrava, em pensamento. Eu falei com Deus bem assim: Senhor, se for algum demônio que está impedindo dessa irmã ficar presa lá dentro e não sair para receber a oração aqui, Senhor, envia o teu anjo agora aqui, Senhor, e passa a espada em cada cômodo dessa casa. Quando eu falei isso, entrou um vento, mas tão forte dentro daquela casa, que as cortinas tudo fizeram vap, assim. As três portas começaram a bater. A porta da sala começou a bater. Eu confesso, meus irmãos, que dentro de mim, quando começou a bater, e eu comecei a fechar a porta, eu confesso que dentro de mim eu me estremeci. Eu falei, ai, Senhor, eu vim sozinha hoje aqui. De repente veio algo tão forte dentro de mim, mas tão forte dentro de mim, que eu falei assim: Satanás, você está repreendido no nome de Jesus Cristo. O meu Jesus, o meu Senhor já pagou o preço por mim na cruz do Calvário e também por essa alma que está presa dentro desse banheiro. E aqui você não pode ir comigo. E eu comecei a orar, começou a pegar fogo, começou a suar minhas mãos, começou a pegar fogo. E ali eu já estava em campanhas de jejum e oração há dias, meus irmãos. Não estou dizendo que é para os irmãos, vai fazer a obra, tem que jejuar hoje para fazer a obra. Não, você já tem que ter uma vida em jejum e oração para você estar fazendo a obra. Não é porque vai hoje que tem que jejuar, você já tem que ter uma vida. Vida de jejum e oração, leitura da palavra, renúncia, para você poder fazer a obra. Se você quer ver Deus operar, você quer ver almas se rendendo a Jesus Cristo, paga o preço. Paga o preço que você vai obter o resultado que você quer. Glória a Deus, para a glória de Deus. E ali, meus irmãos, eu peguei e chamei ela. Eu falei, irmã, sai do banheiro agora aí, irmã. Nome de Jesus Cristo. Aquela irmã saiu de dentro do banheiro já possessa, endemoniada. Cabeça baixa assim, cara feia assim, e veio ao meu lado. Até eu não tinha muita sabedoria, né? E ainda confesso que eu não tenho, tô aprendendo com Deus, tô aprendendo com meu mestre ainda. E ela veio e eu fiquei sem reação, meus irmãos, porque era a minha primeira vez. Eu falei, e agora? E agora, Jesus? O que eu vou fazer nessa situação? E ela de frente pra mim ali, aí eu peguei e falei, eu posso fazer uma oração pela sua vida? E ela não respondia, cabeça baixa, com um olhar feio assim. Aí, meus irmãos, eu peguei, né? E falei, Senhor, meu Deus, meu Pai. E peguei e fui com a mão na cabeça da irmã. Quando eu ia pra mim quase encostar, ela pulava de um lado. Eu ia com a mão de novo pra encostar na mão, ela pulava do outro lado. Mas dentro de mim, mas que coisa, o que tá acontecendo, meu Deus? A minha mulher parece um pula-pula que fica pulando de um lado pro outro e não deixa eu colocar a mão. Falei, eu já não tenho experiência ainda. E ainda tá acontecendo uma coisa dessa. Falei, meu Deus. Aí, Jesus falou comigo naquele momento. É porque nas tuas mãos tem fogo. Nas suas mãos tem poder, tem fogo, tem autoridade. Ali eu entendi que quando a mulher, serva de Deus, ela jejua, ela ora, ela tem uma vida com Deus em obediência, abandonou o pecado, desprendeu do mundanismo aqui dessa terra, ela tem compromisso com o Senhor, ela não olha para as dificuldades, mas ela enfrenta as lutas, as provas. Ali tem fogo, tem autoridade nas mãos da serva do Senhor, tem fogo na boca, tem fogo quando fala. E ali, porque quando eu falei, irmã, em nome de Jesus, sai, ela teve que abrir a porta, Satanás teve que abrir a porta e vir de encontro. E ali, meus irmãos, eu peguei, coloquei a mão atrás aqui, com uma mão na frente, para não ter perigo de pular. E ali começou a fazer assim, assim. Aí eu peguei, tentei lembrar o que o Flávio falava quando ele ia expulsar os demônios. E aquele demônio ficava assim, assim. Eu peguei e falei assim, anjo do Senhor agora, acorrenta agora os braços, o punho dessa mulher agora aqui, desse demônio, e no chão, põe no chão. Não sabia muito bem, né? Tô aprendendo ainda. De repente, com tudo assim, ó, o anjo puxou assim as mãos, assim, com a correntada atrás, e pá, caiu de joelho no chão. Ali dentro de mim, né, eu me alegrei, mas também sei que eu tenho que me alegrar com meu nome escrito no livro da vida.
não, né, com essas coisas. É disso que eu devo me alegrar, com meu nome escrito no livro da vida. Mas eu tô contando isso como experiência que eu tive sendo mulher, para que as irmãs possam saber hoje que você tem autoridade no mundo espiritual e que talvez Deus não tenha te usado ainda porque você não tem dado o primeiro passo para a obra dele. Porque a partir do momento que você der o primeiro passo e você convidar uma irmã e falar, vamos fazer a obra, desde que você conheça a vida dessa irmã que tem a vida com Deus, você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. O Senhor vai mover as águas, o Senhor vai fazer obras maravilhosas através da sua vida. Você, mulher de Deus, você que paga o preço, que jejua, que ora, que vela pela tua alma, Deus tem um chamado lindo na sua vida. Basta você sair da zona de conforto e vai à guerra, vai à luta, vai no campo ganhar almas, que você vai ver o que Deus vai fazer. Ali, meus irmãos, eu expulsei aquele demônio em nome de Jesus Cristo. Aí eu peguei e falei assim, quem tá de frente aqui? Aí falou, eu sou o capa preta. Aí eu lembrava que o Flávio tinha falado. Eu peguei e falei assim, vem o maioral agora, aquele que comanda a legião. Vem agora. Aí já mudou o rosto dela, começou a ficar vermelho assim, né? E ali já veio aquele chefão marrento ali. E ali eu peguei e falei, em nome de Jesus Cristo, pega tudo a sua cambada agora. Em nome de Jesus Cristo. Falei, e os anjos que estão aqui dentro dessa casa agora também. Vai passando em cima do fogo, vai passando em cada cômodo, no banheiro, no quintal. Lá na família dela agora. Vai lá, passa lá, anjo, passa a espada lá. Traz tudo acorrentado agora aqui. Em nome de Jesus Cristo, toda a legião, toda a falange agora. Em nome de Jesus Cristo, sai toda a castra de demônio. Sai toda a legião. Sai do maior ao menor, do menor ao maior. Sai em nome de Jesus Cristo. E ali, aquele demônio saiu em nome de Jesus Cristo. E aí o Senhor falou comigo, o Espírito Santo de Deus falou assim pra mim, coloca a mão na cabeça dela agora e ora mais uma vez pra ela, porque eu vou tratar com ela hoje. E aí eu peguei e falei, Senhor, aqui está sua serva, Pai. Aqui eu apresento essa serva nas tuas mãos, meu Pai. A serva em que quando eu estava lá na minha casa, o Senhor falaste comigo naquela pia lavando louça. O Senhor falou que tinha uma obra comigo hoje, Senhor. E o Senhor cumpriu essa obra na minha vida, Senhor, porque eu achava incapaz de ser usada por ser uma mulher. Tanto que eu ouvia falar que mulher não pode ser usada daqui, dali. E hoje o Senhor me usa, meu Pai, com essa autoridade que eu não imaginava que eu tinha essa autoridade no mundo espiritual. Eu achava que eu servia somente para montar a cesta básica, somente para ficar limpando casa. Eu achava que o chamado meu era somente para ficar segurando quem estava caindo atrás. Mas não, nós mulheres temos autoridade na nossa vida, tem fogo nas nossas mãos, tem fogo na nossa boca, quando nós não falamos palavrão, quando nós não xingamos, quando nós temos sabedoria do Espírito Santo. Há fogo no nosso corpo, há fogo na nossa boca, há fogo nas nossas mãos. E ali, meus irmãos, quando eu coloquei a mão na cabeça dela, eu falei, eis-me aqui, Senhor, olha a tua serva, eu apresento ela nas tuas mãos. Ali o corpo dela começou a amolecer e eu vi que ela foi caindo para trás. E ali eu com jeitinho fui colocando ela ali, coloquei ela perto do sofá ali, meus irmãos. E ali ela começou a pegar fogo no corpo dela, ela começou a fazer assim. O rosto começou a ficar vermelho. E ali o anjo do Senhor, né, sendo mandado por Deus, ele tinha arrebatado aquela alma ao fogo do inferno. Ele tinha arrebatado aquela alma ali, para que ele queria mostrar para ela, né, aqueles que não obedecem, aqueles que estão na porta larga, qual é o lugar deles, para aqueles que não têm obediência, que não querem obedecer. E ela foi arrebatada até o inferno, e ela viu muitas coisas lá que ela não imaginava que era pecado. E então ali, meus irmãos, eu peguei, né, e fiquei, eu não sabia o que fazer naquele momento. Aí eu peguei e falei assim, eu vou pegar o meu celular, né, e eu vou filmar para mim poder mostrar pro Flávio, né, depois que Deus me usou. Queria mostrar para ele aquela filmagem, porque o Senhor, quando nós começamos a fazer a obra que a gente pegou e fez o canal, o Senhor, né, falou na boca de uma irmã que foi arrebatada, falou bem assim, olha, tudo que eu fizer na sua vida, você filma e você coloca no canal, porque muitos estão colocando coisas
lá no canal que não é eu que estou operando, que não é eu que estou fazendo. Então, tudo que eu fizer através da sua vida, você coloca lá no canal, para que almas, né, venham se render a mim. E ali, meus irmãos, eu peguei aquele celular e eu fui filmar para me mostrar para ele. E aí o Espírito Santo pegou e falou bem assim, no momento que eu peguei o celular, o Espírito Santo falou para mim assim, ó, não filma, isso é para a sua aprendizagem, não filma. Aí eu peguei, pensei ainda que era de mim, né? Continuei ali filmando. Ele falou: não filma, isso é para a sua aprendizagem. Hoje você vai aprender. Ali eu ouvi a voz do Espírito Santo. Por isso que eu falo, minhas irmãs, nós temos que estar com o ouvido sensível à voz de Deus. Porque se nós não tiver com o ouvido sensíveis à voz de Deus, como que nós vamos ouvir? E ali eu guardei aquele celular, meus irmãos. E ali o Senhor começou a tratar com ela. E tudo, né, que eu falava ali. Eu falava: Senhor, leva ela em tal setor, onde que tá as mulheres vaidosas. Ali o Senhor operava. Leva a tal lugar, o Senhor operava. E ali eu pedi agora: Senhor, peço que o Senhor coloque um anjo do lado dela e venha trazendo a alma dela para o corpo. E nisso, quando a alma veio, ela fez... E a alma voltou para o corpo. E ali eu coloquei ela sentada. E então eu peguei e fui abrir a geladeira dela para mim pegar uma água para ela tomar. Quando eu abri a geladeira, estava com uma cordinha amarrada na porta da geladeira, porque aquela geladeira não fechava. E ali dentro daquela geladeira só tinha água, não tinha mais nada, não tinha um ovo dentro daquela geladeira. E ali eu peguei a água para aquela irmã tomar. E ela tomou, e ela tava vermelha, mas muito vermelha. Ela tava pegando fogo, bem, eu coloquei a mão na mão dela e eu chorava muito, meus irmãos. Eu falava: oh meu Deus do céu, o Senhor é maravilhoso, Senhor. E ali eu falei: me fala, irmão, o que aconteceu, né, com você? Que eu, né, a gente fica meio assim, pela primeira vez, Deus nunca tinha me usado daquela maneira, eu não me achava capaz, né, que o Senhor pudesse me usar daquela maneira. E ela falou: eu desci num lugar onde tinha fogo, o anjo pegou na minha mão, no momento em que você orou para mim, ali chegou um anjo, ele pegou na minha mão e ele falou: vamos. E ali ela desceu até o inferno. E ela contava que tinha muito fogo. Ali ela viu parentes que tinham perdido a salvação. Ali ela viu que era pecado, né? E ali roupas mundanas. Ela viu muita coisa ali. E ali ela chorou, ela me abraçou. Ela falou: hoje eu quero ter uma vida com Deus. Hoje eu quero poder fazer a obra dele, porque eu tenho um chamado na minha vida. E eu tenho deixado esse chamado morrer. E eu quero fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. E ali, meus irmãos, eu, né, orei, me despedi daquela irmã, chorando muito ali. E ali eu entrei dentro do carro e eu peguei e falei com o Senhor, eu falei com o Senhor verdadeiramente. Eu falei verdadeiramente: o Senhor está na minha vida, Senhor. E ali, meus irmãos, eu entrei dentro do carro, eu fui chorando para minha casa. Eu vim chorando de lá até aqui, falando como o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Mas dentro de mim, algo dizia para mim: não deixa o orgulho, não deixa você se achar melhores que as outras irmãs, porque você é igual a todas elas podem ser usadas também. Basta elas obedecerem a minha palavra. Basta elas tiver uma vida em obediência, em santidade comigo, que eu também vou usar elas. E ali, meus irmãos, eu não contei para ninguém ali o que tinha acontecido. E a partir dali, eu comecei a deixar a zona de conforto, que eu digo que eu fazia obra com o Flávio todo dia à noite, né? Eu trabalhava de diarista, ele trabalhava de motoboy. E à noite a gente sempre ia fazer a obra. E eu comecei a fazer a obra durante o dia também. Não convidava ninguém para fazer a obra comigo, porque não tinha ninguém que andasse comigo, que estaria pagando o preço como eu estava pagando. Ainda não tinha encontrado ninguém, porque tudo que eu ia falar para uma irmã, para outra, elas achavam que era loucura, que era besteira. Então eu não tinha ninguém para fazer a obra comigo. E ali, meus irmãos, o Senhor eu comecei a jejuar mais, eu comecei a orar. Aquilo foi um despertamento muito grande para mim. Eu comecei a fazer campanhas, propósito com Deus, em jejum e oração. E certo dia, eu fui numa casa com o Flávio, e aí eu sempre falava com Deus nas minhas orações. Eu falava: Senhor,
Eu quero ser arrebatada também até o inferno, Senhor, porque quantas irmãs têm ido, por que que eu não tenho ido? Eu também quero ir ver e testemunhar, eu não quero ficar ouvindo testemunho das pessoas, eu quero ser o testemunho vivo, eu quero testemunhar aquilo que o Senhor vai me mostrar. E a gente tinha ido numa casa de uma irmã que era muito vaidosa, ela era muito rebelde. Em um momento em que o Senhor usou o Flávio ali, e usou ele no dom do arrebatamento, e ele orou para aquela irmã, e ele nem pediu para ela ser arrebatada. E ela caiu no chão, e ali Satanás veio no inferno e pegou ela pelas pernas e virou ela de ponta cabeça num caldeirão assim, fervendo de óleo quente, e colocou a cabeça dela dentro daquele caldeirão, e ali o cérebro começou a derreter, e ela gritava, ela começava a andar de costa naquele chão, ela gritava muito ali. E ali eu peguei e vi a dor daquela irmã, depois que ela voltou do arrebatamento. Ela relatou que ainda estava com dor no corpo. E ali o Flávio orou para Deus tirar a dor do corpo dela, mas o Senhor não permitiu que a dor saísse, porque aquela dor era para ela lembrar, né, por onde ela tinha passado, que era um inferno. Então ela ficou a semana inteira com dor nas costas, tudo quanto é parte do corpo que ela apanhou, né? Então ela ficou com muita dor mesmo do corpo. E ali, meus irmãos, cheguei aqui em casa, eu fui orar, e eu peguei e falei assim para Deus. Falei, Senhor, eu tenho pedido tanto para que o Senhor viesse me arrebatar até o inferno, Senhor. Mas de hoje em diante o Senhor não precisa fazer isso daí por mim, não. Pelo que eu já vi, esse foi o arrebatamento mais forte que eu vi em toda a minha vida. Não vi em canal nenhum esse arrebatamento que eu vi dessa irmã. E ali, meus irmãos, eu falei pro Senhor que eu não queria mais ser arrebatada. Orei, fui dormir. Quando eu deitei para me dormir, eu tava quase passando pro sono. E aí, eu escutei uma voz muito suave. Uma voz suave que falou bem assim para mim, assim: minha filha, hoje eu irei te arrebatar. E aí eu abri o meu olho assim, olhei pro teto, né? E aí eu peguei e falei assim com Deus. Eu falei, Senhor, não, eu não quero ser arrebatada não, Senhor, até o inferno não. Eu creio que o inferno existe, né? Já vi muitos relatos. O Senhor já me usou já para me orar para irmãs que foram arrebatadas. Então eu já creio, não preciso que o Senhor me arrebate não, Senhor. Aí ele pegou e falou assim: eu vou e preciso te arrebatar. Como quem diz, né? Só obedece, né? Então, eu não disse nada nesse momento, nem falei nem amém, nem que sim, nem que não, porque no momento que ele falou pra mim, a minha alma, ela já... foi muito forte, sabe, meus irmãos? A minha alma já se desprendeu do meu corpo. E ali eu vi num lugar escuro. E era como se eu não pisava no chão, era como se eu estivesse em cima de alguma nuvem, não sei, algo assim que eu não sei explicar o que é, meus irmãos. Ali eu fiquei em pé, eu sei que tinha alguém atrás de mim, porque não sei se era Jesus ou se era o anjo, eu acredito que era um anjo, e era aquela luz que estava no anjo que clareava o lugar onde que estava aquela pessoa, que era um homem. E aquele homem batia mais ou menos assim para cima do joelho, uma lama preta, fedida, batia mais ou menos até o joelho, um pouquinho para cima do joelho assim, e saía de dentro de um túnel. Toda aquela lama, era muita lama que vinha de encontro, e aquele homem, ele abria mais ou menos a boca, um tanto assim, ó, ficava assim, mas abria até aqui. E ele era obrigado a comer toda aquela lama. E tinha um demônio muito grande atrás dele. E aquele demônio batia nele, atormentava ele ali, falando que ele era obrigado a comer toda aquela lama. Se ele não podia fechar a boca, ele tinha que ficar com aquela boca aberta, direto, assim, aquela lama, aquele lodo, sabe? Um mingau preto, água de esgoto. Era lama grossa, era uma lama grossa. Aí eu peguei e falei, eu olhei assim, eu tava como se fosse em cima, eu enxergava embaixo. Aí eu falei assim, Senhor, quem é esse homem que está aí, Senhor? E aí o Senhor respondeu para mim assim, esse daí, minha filha, era um homem muito milionário, que lá na terra, ele tinha condições de ajudar o pobre, o necessitado, o morador de rua, mas ele não ajudava. Por orgulho, ambição, egoísmo,
ele não ajudava o seu próximo. Então, o lugar dele agora é aqui. Ele escolheu morar aqui. E de repente, quando ele terminou de falar isso, ele me transportou muito rápido, como um piscar de olhos. Me transportou numa rua, um asfalto, tinha guia, calçada, e tinha uma árvore baixa, bem baixinha, assim. E aí tinha um morador de rua sentado no meio-fio, e ele tava assim, ó, com a mão assim. Era uma noite muito tenebrosa, uma noite escura, uma noite triste. E ali ele tava todo rasgado, ele tava todo sujo. E ali eu peguei e falei: Senhor, quando eu vi aquele homem, eu me entristeci. Eu fiquei muito triste quando eu vi aquele homem. Aí eu peguei e falei: Senhor, quem é esse homem? Ali o Senhor falou para mim: esse, minha filha, é o mendigo, morador de rua, que aquele milionário tinha condições de ajudar, mas por orgulho, ambição, egoísmo, ele deixou de ajudar o seu próximo. É pecado aquilo que você poderia ter feito para o seu próximo e você não faz. Isso também leva à condenação. Foram essas palavras que ele falou para mim. Quando ele terminou de falar essa palavra, a minha alma voltou mais do que depressa para o meu corpo. E eu voltei, bati no Flávio, falei: Flávio do céu, eu tive um sonho. Ele falou para mim: não, Gisele, você não teve um sonho, você foi arrebatada. Porque faz menos de 5 minutos que nós estamos aqui nessa cama, que nós acabamos de deitar aqui. Então você foi arrebatada. Meus irmãos, não foi isso, não foi só uma vez que aconteceu isso daí comigo. Eu tive já vários sobrenaturais na minha vida. Depois dessa primeira vez que o Senhor me usou na área da libertação, o Senhor me usou várias vezes. Mas eu sei o meu lugar de mulher, onde eu devo me colocar. Não é porque hoje nós temos uma igreja que o Flávio tá orando, expulsando o demônio, que eu vou sair colocando a mão na cabeça de todo mundo e vou sair orando e expulsando o demônio. Eu sei qual é o meu lugar. Eu respeito, eu tenho que respeitar. Porque se eu quero fazer a obra do Senhor, eu quero ser usada na mão de Deus, eu posso muito bem convidar as irmãs, porque hoje as irmãs estão convidando ao altar ali. Graças a Deus nós temos umas irmãs que estão no mesmo espírito em que eu estou hoje. E eu posso falar para ela: vamos fazer a obra, e nós podemos sair em visita, e o Senhor pode operar milagres e maravilhas nas casas onde nós passarmos. Se for da vontade dele, é claro. Tudo é da vontade dele, né? Nós estamos aqui apenas para obedecer a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, como que eu vou estar dentro da igreja ali, o Flávio orando, né? Deus usando ali na libertação, e eu vou pegar e vou colocar lá, e o demônio, né, manifestando e usando, querendo que Deus me use em dom de arrebatamento e tudo. Você já imaginou a confusão que seria? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que ser prudente. Depois disso, o Senhor, ele me usou grandemente já, meus irmãos, aqui dentro da minha casa. Falou muitas e muitas vezes: vai em qual casa, vai tal casa, vai tal casa. E ele tem me usado até o dia de hoje. Por quê? Porque eu tenho obedecido a palavra do Senhor. E tem mais uma coisa, meus irmãos. Não é porque o Senhor pode te usar em libertação, em arrebatamento, cura, milagres, poderes, revelação, profecia. Isso não significa que você vai ganhar a salvação. Esteja ciente, meus irmãos e minhas irmãs, que dons não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar um servo, uma serva a morar no céu são as obediências, as ordenanças que o Senhor nos deixou. Em Salmos 1 está escrito assim, meus irmãos: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Glórias a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor por essa palavra que Ele nos deixou, o manual da salvação, que se nós seguir o que está aqui, é impossível nós perdermos a salvação. Só vamos perder a salvação quando nós parar de meditar e parar de obedecer o que o Senhor nos deixou aqui.
Muitos pastores podem falar que pode isso, que pode aquilo, que pode mais aquele lá, que está liberado isso daqui, mas o Senhor não liberou nada. O Senhor não liberou nada. O Senhor continua sendo o que Ele era lá atrás, Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu não mudo. Minhas palavras não passarão. Então, meus irmãos, obedeça a palavra do Senhor. Obedeça enquanto você pode. Buscar os dons celestiais é muito bom, buscar os dons de Deus. Mas melhor ainda é obedecer a palavra do Senhor. O melhor ainda é você ter escrito o nome no livro da vida. Isso sim, meus irmãos. Porque ai de você, se você chegar naquele dia e Jesus mandar aquele anjo procurar o teu nome no livro da vida e não encontrar o teu nome no livro da vida. Ai de você, meu irmão e minha irmã. E Jesus falar, correnta punho e braço agora e joga no lago do fogo do inferno. E de lá nunca mais você vai poder sair de lá. Lá você vai gritar socorro, me tire daqui, me ajuda. E de lá nunca mais você vai sair. Então medita na palavra dia e noite. Medita dia e noite com a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor. Obedeça a lei do Senhor. E medita dia e noite nessa palavra. Medite nela dia e noite. Acordou de manhã, medita. Tá sem fazer nada durante a tarde, medita nela. Quer sair evangelizar? Pega os panfletinhos, vai evangelizar. Meus irmãos, a palavra do Senhor mesmo diz que é bom que a gente vai fazer a obra de 2 em 2. Mas se você não tem ninguém para fazer a obra com você, se você não tem nenhuma pessoa que esteja andando na mesma santidade que você, não faça a obra com essa pessoa que está com a vida torta, mas vá sozinho, porque eu fui sozinha. Eu entrei dentro do meu carro e eu fui sozinha fazer a obra do Senhor. E eu obtive resposta. Eu obtive que o Senhor estava na minha vida e que o Senhor se faz presente na minha vida. Embora eu sou uma pessoa que tem muitas falhas, que muitas das vezes erro, peco, às vezes no falar, como todo ser humano peca, mas eu obedeço a palavra do Senhor. Tenho obediência dentro de mim. Tenho amor ao meu próximo. E peço perdão todos os dias pelos meus pecados. E eu peço todo dia misericórdia para o Senhor. Eu falo para o Senhor todos os dias, Senhor, não deixa, Pai, que eu venha perder a minha salvação. Não permita, Senhor, que eu venha perder a minha salvação, Senhor. Quero fazer a Tua vontade, Senhor. Quero Te obedecer, meu Pai. Se tem algo, Senhor, que está na minha vida, meu Pai, se tem algo, Senhor, que está me tirando, Senhor, da Tua presença, me mostra, Senhor. Param de ligar aqui. Não deixa, Pai, que eu venha perder a minha salvação, meu Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu falo uma coisa para vocês. Meditem na palavra. Abandonem o pecado. E vocês, mulheres, podem ser usadas nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Convido uma irmã e vai fazer a obra do Senhor, desde que ela esteja na mesma doutrina, na mesma retidão de espírito que você está, obedecendo a palavra. Vai fazer a obra, evangeliza, ajuda as irmãzinhas, prega o evangelho, né? Explica da doutrina como que tem que ser, né? Mas não chega apontando o pecado, não, porque Jesus, ele não aponta o nosso pecado. Olha o que o nosso Jesus Cristo passou, meus irmãos. Ele sofreu tanto, tanto, tanto. Mas ele veio para os pecadores. Ele veio para nos limpar. Ele veio para nos purificar. Porque muitas das vezes a gente se empolga com o evangelho e às vezes a gente vai pregar, é pecado isso, aquilo. Mas não é dessa maneira também, meus irmãos. Você tem que ir com cautela, com calma, usar, né? Você tem que usar a sabedoria que Deus te deu para você estar ganhando aquela alma. Senão você vai espantar todas as pessoas de perto de você. Vai com sabedoria, vai com amor, para que você possa ganhar aquelas almas. Eu ainda estou aprendendo
Entendeu, meus irmãos? Até morrer ainda vou estar aprendendo, meus irmãos, aqui nessa terra. E eu desejo aprender muito, muito, muito do Senhor Jesus Cristo. Porque quanto mais eu tenho vivido nessa terra, mais eu tenho aprendido as coisas do céu. Mais eu tenho aprendido que aquilo é pecado. Porque é aquilo que eu falei, quanto mais você conhece o Evangelho, mais as coisas, elas vão se estreitando. Como eu falei no comecinho do vídeo, que no processo da minha libertação, eu sofri muito. Então, meus irmãos, a libertação ela não é assim. Ela não é do dia para a noite. Não é hoje você ora para uma pessoa, ela cai possessa e aí você vai testemunhar, Deus me usou e aquela pessoa foi liberta. Não, não. Ali é o começo da libertação. Ali ela passou por um processo de manifestação. E ali você vai ter que ajudar aquela pessoa a ela caminhar, fala aqui, ali, vai na casa dela, medita na palavra com ela, né? Se você tem umas roupas da doutrina, doa para ela, né? Explica para ela, senão os demônios vão voltar de novo, porque Satanás, ele volta de novo, é porque quando ele encontra a casa vazia, quando tem brechas abertas para ele, ali ele vai se alojar e ali ele vai destruir aquela família, ele vai colocar enfermidade, ele vai colocar depressão. Então, se ele se expulsar e aquela pessoa fechar as brechas, ela começar a meditar na palavra, ela começar a obedecer, ela começar a andar na sã doutrina, ali Satanás não vai encontrar brecha para habitar mais. Então, ali a pessoa não vai mais passar pelas manifestações, porque ainda se está manifestando o demônio, porque ainda está tendo brecha. A pessoa está dando brecha para Satanás, porque a partir do momento que você não der brecha, não tem como ele habitar. Não tem como, ali quem vai habitar é Jesus Cristo. Então eu passei por esse processo de libertação na minha vida, foi mais ou menos 1 ano, eu me libertando de tudo que eu ouvia, assim, de homem de Deus, que era pecado, eu me esforçava, eu abandonava. Muitos falavam para mim, você tá feia, você era mais bonita de cabelo loiro. Eu falava, eu sou mais bonita do jeito que Deus me fez. Aí tinha pessoas que um dia chegou uma irmã aqui em casa e eu ia de moto com o Flávio fazer a obra, então eu pegava e colocava o vestido, eu não tinha muita roupa na época, e eu usava meus vestidos para baixo do joelho, e eu colocava a leg, porque eu ia subir na moto, imagine que, né, eu tinha que estar com uma calça por baixo, não tinha como. E aí ela chegou aqui em casa para me pagar, que ela comprava roupa de mim, e ela falou assim para mim assim, ô irmã, onde que você vai? Está indo colher café? Aí eu falei para ela, não irmã, eu tô indo colher almas para Jesus Cristo. Ali ela, né, ficou assustada, não esperava que eu ia falar. Eu falei, não tô indo colher café não, irmã. Eu tô indo colher almas pro meu Jesus Cristo. E eu falava com muito amor, falo até hoje com muito amor. Eu não ligo que me julguem, não ligo que falem, que tirem sarro de mim. O que eu quero é obedecer. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu quero estar limpa como uma noiva adornada, sem mancha, sem mácula. Eu quero estar limpa na presença do Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos, meus irmãos, que Jesus Cristo está voltando buscar uma noiva lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Ele está às portas. Olha como está o mundo, olha como que tudo está, meus irmãos. Só não enxerga quem não quer, quem quer fechar os seus olhos, mas Jesus está voltando buscar o povo dele, e eu sei que é uma minoria, que é esse povo que vai morar com ele, porque muitos irmãos, muitos pastores, obreiros, eles têm se apegado com coisas terrenas, eles pregam da boca para fora, mas os seus corações estão cheios de manchas, os seus corações estão endurecidos para as coisas de Deus. Eles não estão conseguindo mais obedecer o Evangelho, eles não estão conseguindo mais permanecer na sã doutrina do Senhor, eles estão abandonando as coisas que um dia eles aprenderam lá atrás do Espírito Santo. Eles estão abandonando, estão querendo uma vida de luxo, estão querendo uma vida de riqueza, estão querendo uma vida que tudo pode. Eles esqueceram da sã doutrina que um dia foi pregado para eles. Muitos estão se acovardando, não querem mais levar cesta básica para o teu próximo, não querem mais levar a palavra do Senhor, não querem mais obedecer a sã doutrina, que está ficando de lado de novo. Mas nós que estamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós vamos lutar por essa salvação até Jesus voltar, porque nós sabemos o que está reservado para nós, meus irmãos. Nós sabemos que o que está reservado para nós é muito grande, meus irmãos, que nada pode comprar, meus irmãos, nada nessa vida pode comprar, meus irmãos. Aqui
O ouro vai ficar, o carro de luxo vai ficar, a casa mais linda, a mansão mais chique que tem, ela vai ficar, meus irmãos. Por isso que nós temos que lutar, é somente pela nossa salvação. Nem a roupa que está no nosso corpo, ela não vai subir conosco. Então, meus irmãos, vamos se esforçar, se esforça para você morar no céu. Abandona o pecado, abandona tudo que te prende, abandona enquanto é tempo ainda. Porque depois que a trombeta tocar, depois que Jesus vir buscar os seus escolhidos, não vai adiantar você chorar, você gritar, você falou, eu fiquei, e agora? E agora? Não vai adiantar, porque daí acabou tudo. Então busca Jesus Cristo, meus irmãos, tenha uma vida de obediência com Ele, não olha para as coisas dessa terra, deixa as preocupações dessa terra de lá. Às vezes a pessoa fala, não tem uma casa, não tem um carro, não tem mudança, não tem aquilo. Não se preocupa, lá no céu você vai ter tudo preparado, lá você não vai nem precisar trabalhar. Olha, aqui a gente tem que dar duro, né? Às vezes para comprar, às vezes uma mesa, um fogão, você dá duro, rala para comprar. E eu sei, meus irmãos, eu trabalhava de diarista, para mim comprar um fogão eu tinha que ir lá na loja, tirar parcelado. Às vezes eu ficava 12 meses pagando 50 por mês, porque eu não tinha condições de comprar e não tenho ainda condições de comprar tudo à vista. Então a gente luta para comprar tudo parceladinho, mas te esforça, não desanima não. Esse dia uma irmã entrou em contato comigo, ela falou, irmã, eu tô triste, que eu trabalho, não consigo uma casa, não consigo construir. Eu falei, irmã, não se preocupa com isso não. Se preocupa com a sua alma, como é que está a sua vida perante o Senhor Jesus Cristo. Se preocupa em morar nas mansões celestiais. Quando nós chegar lá, nós não vai pisar no asfalto, porque a rua ela vai ser de ouro, ela vai ser cheia de brilhante, ela vai ser ali de ouro, cheio de pedras preciosas. A nossa casa, ela vai estar sendo já está sendo construída com tudo de ouro. Vai ser coisa mais linda, meus irmãos. A cidade está pronta, né? Os anjos estão trabalhando dia e noite para deixar tudo pronto. Está quase tudo pronto, porque Jesus está voltando, meus irmãos. Ali nós vamos morar nas mansões celestiais e nós vamos louvar para a eternidade. Nós vamos poder cantar, louvar, bendizer o nome do Senhor. Essa preocupação que terrena que nós temos aqui com as contas, com roupa, com nossos filhos, com enfermidade, com remédio, não vai haver, porque lá o Senhor, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Lá não vai haver dores, não vai haver choro, não vai ter pranto, meus irmãos, e lá nós vamos ser todos irmãos. Não vai ter marido e mulher, seremos todos um só, e nós vamos louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos louvar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós vamos louvar e bendizer, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ali, meus irmãos, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai haver tristeza, não vai haver as angústias que muitas das vezes aqui nessa terra, mesmo nós servindo a Deus, tem vezes que nós acordamos angustiados com preocupações dessa terra. Lá não vai haver isso, meus irmãos. Lá o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas, todas as angústias. Lá no céu não vai haver tristeza, não vai haver dor, não vai haver pecado. Mas para isso nós devemos nos esforçar, meus irmãos. Temos que ser a luz aqui nessa terra. Temos que brilhar aqui nessa terra, meus irmãos. Temos que ser a luz. Se nós estivermos no calçadão, nós temos que ser a luz no meio das trevas. Não podemos andar como o mundo tem andado lá fora, meus irmãos. Se você está andando, se você está parecido com o mundo, é porque o Espírito Santo não está em você. Porque quando o Espírito Santo ele está em você, é diferente. Tudo muda. Quando o Espírito Santo está habitando em você,
Você não quer briga, você não quer contenda, você ameniza todas as situações. Ainda que as pessoas venham e te façam fuxico, te façam fofoca, você quer amenizar a situação, porque você não quer ouvir isso. Porque você está preocupado com o céu, porque você sabe que quem é o dono da confusão, quem é o dono da ira, da contenda é Satanás. É Satanás que inflama os corações das pessoas. Tem almas que perderam a salvação, que estão gritando no inferno, que morreram com mágoa, com ira no coração, e que querem uma esperança, uma chance para voltar e não conseguem voltar mais, porque deram lado a Satanás. Mas eu aqui e você, nós temos essa oportunidade. Nós temos essa maravilhosa chance de morar com o Senhor Jesus Cristo. Às vezes, meus irmãos, eu fico aqui orando, eu dobro o meu joelho, sempre coloco esse toque de fundo, que é o toque de fundo que eu mais gosto. É esse toque, meus irmãos. Eu sempre coloco quando eu vou orar. E ali eu falo com o Senhor, eu falo: Senhor, nós temos feito a tua obra aqui na terra, Senhor, não tem sido fácil. O Senhor tem nos usado grandemente aqui nessa face de terra para ganhar almas, meu Pai. Mas são tantas lutas, meu Pai, que nós temos passado, Senhor, meu Deus. Quantos são os levantes aqui nessa terra, meu Pai? Almas que estavam conosco e que se desviaram da tua presença e perderam a salvação. Almas que estão chorando em tormento no inferno porque não quiseram te obedecer, que um dia fizeram a obra conosco, meu Pai. Quantas almas já morreram, Senhor, meu Deus. E eu falo para o Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha alma, Senhor. Não deixe, Senhor, que eu venha me perder na metade do caminho, Senhor. Não deixe que a minha família venha se perder, meu Pai. Porque assim como eu quero a minha salvação, eu quero a salvação da minha família também. Eu quero a salvação de todos que estão aqui nessa live comigo. Eu quero que a família de vocês também venham ser salvos. Porque ai daquele que perder a salvação, ai daquele que chegar até o inferno e de lá nunca mais vai poder sair de lá. Essa oportunidade que você tem em tuas mãos, agarra ela, não deixa essa oportunidade sair de você. Oh, meus irmãos, eu sei que não vai ser fácil nós ganhar a nossa salvação, nós temos que lutar, porque nós estamos na terra ainda. Olha os discípulos que eles passaram, eles sofreram muito, 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 meus irmãos. Eles passaram por muita luta, morreram, foram até a morte, se entregaram até a morte por amor a Jesus Cristo. E muitas das vezes nós estamos fazendo a obra do Senhor e nós não queremos morrer por amor de Jesus Cristo. Muitas das vezes a gente tem falado: oh, meu Pai, eu vou lá fazer a obra em tal lugar lá, Senhor. Lá eles andam com um revólver, estão armados, Senhor. Às vezes bate o medo de morrer ali, né? Mas já passei 2 vezes por isso, de pegarem um revólver para atirar em mim no Flávio. A minha perna tremeu, meus irmãos. Eu fiquei com a perna bamba, tremeu a minha perna ali. E eu falava: não, eu tô preparada para morrer por Jesus, pode vir o que vier. Mas quando a morte ela vem de frente ali, meus irmãos, eu não vou dizer que eu não tô preparada para morrer por Jesus Cristo, porque eu estou preparada para morrer. Eu tô preparada para morrer, porque quando eu passei por essa experiência, se eu não tivesse preparado, meus irmãos, eu já teria parado de fazer a obra. O medo tinha tomado conta e eu tinha parado de fazer a obra. Eu sei que ali, eu tô ciente dali, que ali eu vou chegar ali. Podem atirar em mim ou no Flávio. Podem querer nos torturar até a morte pelo Evangelho. Mas eu estou preparada, porque é melhor morrer com Cristo do que eu perder a minha salvação. Então, meus irmãos, nós sabemos que a perseguição está muito grande já. Começou. Em alguns países a perseguição está muito grande, né? No Brasil também não vai ser diferente. Vamos ser perseguidos. Mas permaneça até o fim. Permaneça até o fim, meditando na palavra do Senhor, obedecendo o Evangelho. Porque o que Jesus Cristo, Ele passou, meus irmãos, para que hoje nós estivéssemos aqui, pregando o Evangelho dele sobre a face da terra, não foi pouca coisa, meus irmãos. Nós não suportaríamos o que o nosso Mestre, Ele passou. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós não suportaríamos o que o nosso Mestre, Ele passou.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor é tão maravilhoso, meus irmãos. Eu louvo a Deus por Ele ter me chamado, ter me escolhido para estar fazendo a obra dEle. Eu louvo a Deus também, meus irmãos, por essa oportunidade de estar com todos vocês aqui nessa live. Eu amo a cada um que está aqui nessa live. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Que Deus possa abençoar grandemente a sua família. E como o título dessa live, você mulher pode sim ser usada nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Você pode sim ser usada na área da libertação, com grande autoridade vindo das mãos do Senhor Jesus Cristo. Há fogo na sua mão, há fogo na sua boca, há fogo no teu corpo. Você pode sim fazer a obra do Senhor, mas não se acovarda. Seja uma mulher temente ao Senhor Jesus Cristo e corajosa. Glória a Deus, aleluia. Não deixa o medo tomar conta. Não deixa o desânimo bater, porque muitas das vezes a gente fala que vai fazer a obra, o inimigo se levanta de todos os lados para te parar. Não deixa o inimigo parar você. Quando vinha a preguiça, aquele cansaço, é uma potestade muito grande que está tentando te parar para você não fazer a obra. Ele coloca dores na sua perna, ele coloca fraqueza no teu corpo, preguiça, desânimo, sonolência. Não para, não. Se você marcou de fazer a obra, marcou de fazer visita naquela casa, vai. Nem que seja de arrasto. Ora, jejua, vai fazer a obra. Pega a Bíblia, coloca debaixo do braço, vai. Seja corajosa. Ainda que muitos falem, pare com isso daí, não vai não. Vai. Não dá ouvido para ninguém não. Seja usada na mão do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. Se for preciso limpar o chão da casa do Senhor, eu limpo. Se for preciso ficar de porteira, eu fico. Se for preciso tirar lixo, eu tiro. Se for preciso segurar almas lá na frente, eu seguro. Se for preciso pregar a palavra, eu prego. Não tem problema. Eu sei porque o Senhor me chamou. Eu sei qual foi o meu chamado que o Senhor me chamou na face da terra, meus irmãos. Eu sei muito bem. Quando a gente vai fazer a obra com os irmãos, evangelismo, às vezes a gente ia com várias irmãs, até antes de ter um ministério, às vezes a gente ia com um monte de irmãs e irmãos, e as irmãs sempre falavam para mim, irmã Gisele, por que você fica quieta, no evangelismo dentro das casas? Você fica muito calada, tem que falar, tem que pregar também, só os homens pregam, você não fala nada. Um dia eu falei para uma irmã, eu falei, irmã, eu sei aonde é o meu lugar. Eu sei qual é a posição que eu tenho que estar perante o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele fala dentro de mim. Qual é o momento em que devo falar? Qual é o momento em que devo ficar quietinha? Eu jamais posso atropelar um irmão, ou um irmão ou outro irmão. Deixa eu falar, agora é minha vez de falar. Não, eu sei o momento. A hora que ele passar a vez para mim e falar assim, irmã, você quer falar alguma coisa? Aí é o meu momento de falar o que o Senhor me passar para falar ali. Então, meus irmãos, nós temos que saber qual é o momento que devemos falar. Não é falar daqui, dali. Não. Passar por cima da autoridade do irmão. Roubar cena. Não podemos ser roubadores de cena de ninguém. Eu sei o meu lugar, eu sei a minha posição em que devo ficar. Eu sei o momento em que o Senhor, quando Ele fala comigo, hoje eu vou te usar. Então, é isso daí, meus irmãos. É essa live, são essas palavras que eu queria trazer. Já era para mim ter entrado muitas das vezes na live, mas eu não sentia de Deus de entrar. E ontem, quando o Flávio estava na live aqui, eu estava lá em cima nos comentários e algo pulsava dentro de mim. Pulsava, e que eu deveria falar que as mulheres podem sim ser usadas nas mãos do Senhor, que elas podem sim fazer a obra, que elas podem evangelizar, que elas podem expulsar demônios, que elas podem pregar a palavra do Senhor, que elas podem sim dar ensinamento para as mulheres, tanto que no circo de oração, teve um circo de oração agora, que eu meditei na palavra, meditei,
E eu trouxe um ensinamento da doutrina para as irmãs ali dentro da igreja. São muitas almas que estão chegando. Então, muitas das coisas elas não sabiam. E ali, eu como irmã, ela se sente à vontade de perguntar as coisas para mim. E ali uma pergunta daqui, outra dali, outra dali. Tem coisas que eu não sei que a outra irmã que também é bem espiritual e que ela sabe, ela me passa também. Então ali, minhas irmãs, habita o amor dentro dessa igreja. Não é porque Deus colocou esse ministério nas nossas mãos, mas habita o Espírito Santo de Deus dentro dessa igreja. Ali há amor, tem companheirismo entre os irmãos, tem diálogo entre os irmãos. Se um falha, pede perdão. O outro falha, pede perdão. Não tem disque que me disque, não tem fofoca, não tem fuxico. Porque Satanás, ele é muito astuto. Ele quer colocar divisão no meio do teu povo. Porque quando há vários irmãos na mesma comunhão, há fogo. Há fogo. Satanás é queimado pelo poder de Deus. Se tem uma coisa que Satanás ele odeia, é a comunhão entre os irmãos. Porque quando há bastante irmãos em comunhão, quando eles oram, há fogo que rompe o primeiro e o segundo céu e chega até o trono de Deus. E o Senhor entra com a providência. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se você está no ministério que há fuxico, a contenda, não deixe. Não deixe que não venha fazer parte dessa contenda. Não venha fazer parte dessa fofoca. Porque o Espírito Santo não se agrada disso. Ele não se agrada. Glória a Deus, aleluia. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Que Deus possa abençoar a vida de todos os moderadores, né, que estão conosco, que têm nos ajudado nesse canal. Que Deus possa estar ajudando a vida de cada irmã. Sempre que o Senhor falar comigo, leva uma palavra para minhas filhas. Eu irei estar fazendo a live. Primeiro estarei avisando para que as irmãs possam estar conosco aqui também. Então, minhas irmãs, é isso daí, meus irmãos. Amo todos vocês. Tenho um carinho imenso, imenso por cada inscrito deste canal. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada um que aqui se faz presente nessa live. Que o Senhor possa te usar com grande autoridade aqui na terra. Que Ele venha te revestir com o capacete, com as armaduras celestiais. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então são essas palavras. Que o Senhor possa abençoar cada vida. Que o Senhor possa abençoar a sua família. Muito obrigado por fazerem parte dessa obra. Muito obrigado por fazer parte dessa família Reage. Obrigado por todos aqueles que nos amam, que tem um carinho imenso por nós, que muitas das vezes manda mensagem, que falam palavras de incentivo, que deixam nos comentários palavras que tem nos incentivado a cada vez mais fazer a obra do Senhor. Nós fazemos a obra com muito amor, meus irmãos. É com muito carinho que nós fazemos essa obra. Não é de qualquer jeito, meus irmãos, é com muita humildade, é simplicidade. Nunca eu vou me esquecer de onde o Senhor me tirou. Jamais eu vou me esquecer. Porque a partir do momento que eu me esquecer de onde Ele me tirou, o orgulho entraria dentro de mim. Então eu deixaria de ser uma serva do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem com Deus, meus irmãos. Um beijo, um abraço para todas vocês. Um beijo bem grande para todas as minhas irmãs. E fiquem na gloriosa paz do Senhor. Permaneçam firmes até o fim, meus irmãos. Como é que é? Pra frente e pra cima. Pra frente, sempre pra frente e pra cima. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Glória a Deus.